importante deste programa. É verdade, é verdade. Eu coloquei ainda no dia de ontem, algo falou comigo. A palavra, eu tenho muitas assim, trabalho muito em cima de reflexões, né? E a reflexão que Deus me deu ontem, eu quero compartilhar com vocês. Algumas pessoas mandaram carinha assim de bonequinho com dúvida, né? O que é isso? O que quer dizer? Não entendi. Então hoje eu consigo explicar um pouquinho melhor. A reflexão diz assim, ó: estar disponível não significa estar disposto. E estar disposto não significa estar disponível. Se olhar por cima assim, isso aí é um trocadilho, não sei lá, não dá nada. Mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, porque isso aí faz parte do nosso dia a dia. Disponibilidade, disposição. Estar disponível é uma coisa. Estar disposto é outra coisa. Há uma grande diferença, apesar das palavras se parecerem muito, tá? Mas estar disponível não quer dizer que está disposto. Então nós vamos andar de imediato para a palavra de Deus e nós vamos ver um exemplo básico de disponibilidade versus disposição. Nós vamos no livro de Juízes, no capítulo 7, no versículo 13, eu não vou ler todo o capítulo, porque aqui vocês já vão entender a minha linha de raciocínio, tá? Prestem atenção. Ali, só para não ficar tão por cima, Gideão, um homem que Deus levantou para pelear em favor do seu povo, né? Porque era o povo que estava sendo massacrado. E quando Deus levanta esse homem chamado Gideão, né? Também tem ele, junto com ele, um exército, e acredito que não vou errar nos cálculos, de 32 mil homens, tá? Mas veja o seguinte, aonde eu quero chegar. No versículo 3, está escrito assim, ó: agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram do povo 22 mil, e apenas 10 mil ficaram. Olha só, meu irmão, nós vimos que 32 mil pessoas estavam disponíveis. E 22 mil estavam disponíveis, porém não estavam dispostas a guerrear. E apavoradas, será, pastor? Sabe? E Deus, segundo o seu propósito, e também conhecendo o coração daquele povo que estava ali, você sabe que em muitas das passagens bíblicas, Jesus tem horas que chega e diz assim, ó: sai todo mundo, fica só esses aqui. Por quê? Porque aqueles ali vão atrapalhar. Eles estão ali, mas eles não vão ajudar. Eles, pelo contrário, eles acabam atrapalhando. Eu costumo dizer, no linguajar campeiro, que eu prefiro ter um cavalo manso e tranquilo do que ter uma tropa de mordedor e coiceador. Tu entende? Na minha rede social eu coloquei, quando entrou a questão do fica em casa, eu digo, olha, eu prefiro morrer peleando do que ser enterrado como covarde. E nós precisamos entender que estar disponível é uma coisa, mas tu estar disposto é outra. E para o reino de Deus, não adianta apenas estar disponível se não estiver disposto. Mas que benção, hein, pastor? Que benção. É profundo isso aí. E eu me atrevo a pensar que tem muitas pessoas, né, ou irmãos, que estão só fazendo número na igreja. Então, olha só, para vocês entenderem, gente, quando nós
estamos indispostos, seja por uma situação física, seja por não ter vontade de ir a tal lugar ou fazer tal coisa, e quando assim a fazemos, né? Eu acho que a linguagem certa é essa. Quando nós fizermos, mesmo sem estar disposto a fazer, eu tenho certeza que não é o mesmo rendimento que quando se faz uma coisa que está com vontade, que está disposto a fazer. Sabe? Então, gente, nós precisamos entender que para fazer a obra de Deus, é preciso estar com o coração nela. Fazer só por fazer no automático é um problema, porque isso vai causar frustração mais para frente, vai trazer cansaço e vai trazer tristeza. E não vai condizer com aquilo que Deus quer que nós façamos. Então até escrevi aqui, quando fazemos alguma coisa sem ter disposição, os resultados não são tão satisfatórios quanto ao fazer com gosto, disposição ou vontade. Então, eu vejo aqui no nosso piquete, tem muita gente que tem vontade, tem disposição, mas só não está disponível. Porque está ocupado com outras coisas. Pastor. Pastor, o senhor sabe que nós não combinamos nada, pastor. O senhor sabe e Deus sabe, mas olha que flechaço também. Que palavra, hein? Que palavra. Para tu vir de Cidreira até Gravataí, né? Tu pode vir, tu está tendo disponibilidade de vir. Mas se tu não estiver disposto, em seguida tu cansa. Pois olha, foi isso que quando eu li aquela reportagem, Deus falou comigo, tchê, mas é um pulinho. Olha aí, ó. É um pulinho, eu vou estar contigo, tchê. Eu vou estar contigo. É ali. Eu digo, mas... E eu forcejando, pastor. Olha que coincidência. Quase que implorando de joelhos para pessoas que não estavam disponíveis para pregar o evangelho ao meu lado. Que bênção essa palavra. E digamos, que até eles estão dispostos, mas não têm disponibilidade. Também, ou vice-versa. Né? Mas não estamos aqui para criticar ninguém, de forma alguma, mas é uma constatação. É constatação, exatamente. Então, eu confesso assim, que há muitas pessoas que têm disponibilidade, mas não estão com disposição para fazer. E aí, quando vão fazer alguma coisa, fazem mal feita, fazem de qualquer jeito, ou fazem só no automático, aquilo não é de coração. E eu prefiro que as coisas sejam feitas com amor, com o coração. O próprio exemplo aqui do Piquete, né? Eu não sei se ele está escutando aqui ou vai ver essa mensagem, mas nós temos o pastor José Alcindo, o pastor Zeca. O pastor Zeca, ele não é pedreiro, ele não é carpinteiro, ele é ferreiro. Mas ele ia no meio dos matos comigo buscar tora. Ele que colocou esses palanques aqui. Esse pastor José Alcindo, está sempre, ou estava, nesse caso, disposto e disponível. Disponível e disposto. Né? Então você vê, aqui nesse exemplo, eles estavam disponíveis por uma questão de ordem. Era o exército, foi chamado. Hoje, Deus nos livre, né? Mas se o Brasil precisar entrar em uma peleia, não vou usar a palavra para não ser tolhido ali pelo... Pode comer aqui. Se nós precisarmos, né? Há um chamado para a nação, há um chamado para os homens, é preciso ir para peleia. Agora, quantos que vão ir para a peleia que já vão chorando, não querendo ir? Né? Quer dizer, este exército aqui estava disponível, mas não estava disposto a lutar. E isso seria um atrapalho. Né? Agora, meus irmãos, nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Tá? Mas, pastor, mas também prova no contexto do texto que quantidade não quer dizer nada, né? Exatamente. Não quer dizer nada. Né? E o propósito que Deus estava querendo fazer com Gideão... Porque estando disposto e disponível, entendeu? É a qualidade.
A quantidade... Exatamente, é. Por que a gente precisa orar e entender e estar sempre em um lugar chamado... Não, eu estou na brecha. Na brecha não do lado ruim, na brecha assim, é da vontade de Deus. A gente tem que estar disposto, estar disponível. Nós vamos agora, Apocalipse 2. Vamos dar um pulo lá na Bíblia, lá para o fim agora. Tá? Nós temos usado esta igreja aqui como exemplo, e nós vamos ler todo o capítulo. Faz 3 cultos que tá se envolvendo essa situação aqui. Ó. Preste atenção. Aqui diz o seguinte, Apocalipse 2, capítulo 2, do versículo 2 em diante. Vou esperar tu achar aí para nós ir junto. Um abraço, pastor Gilney, Deus abençoe tua vida. Irmão Luiz Carlos, Rádio Ágape. Vou tentar ser breve aqui, mas é quase um estudo, gente, né? Para vocês entenderem. Apocalipse 2, versículo 2. Então aqui está escrito o seguinte: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Outra situação aqui. Eles estavam disponíveis, mas com o passar do tempo, eles perderam a disposição. Você vê, eu separei 3 coisas aqui nesse texto, que não sei se você já pensou da mesma forma, mas de primeiro, Deus, Jesus Cristo, vem elogiando eles. 3 coisas. Nós temos um elogio nesse texto, nós temos uma exortação e nós temos uma palavra de ânimo. No elogio ele está dizendo, eu sei que vocês têm trabalhado. Perseverança. Eu sei que vocês estão se afastando do mal. Se nós trouxéssemos para o dia de hoje, Delmo, eu sei que tu não está bebendo mais. Eu sei que tu não está indo mais na orgia. Eu sei que tu não está indo mais para jogatina. Eu sei que tu não está fazendo mais essas coisas erradas. Que tu não te junta com os que praticam a maldade. Só que o seguinte, eu estou olhando para dentro do teu coração e estou vendo que aquela intimidade que tu tinha comigo, tu não tem mais. Tu está disponível para o meu reino, mas tu não está disposto a andar comigo. É muito forte. Isso é muito forte, né? Então nós vamos ver pessoas que estão servindo à igreja, ao pastor, a determinado segmento religioso, que já não estão mais ali. Sabe quando você vai pregar a palavra e tu sabe que as pessoas estão só de corpo presente? Literalmente no automático, pastor. Elas estão ali na disponibilidade do tempo, mas elas não estão dispostas. É por isso que o nosso culto, aleluia, o nosso culto, ele começa antes de você ir para a igreja. Sabe, isso se chama predisposição. Vem antes? Vem antes, pré-disponível, estou predisposto, sabe? Quem faz academia sabe, se chegar na academia já sem vontade, o dia não rende, não levanta o mesmo peso, não corre do mesmo jeito. É diferente, por que existe algo chamado pré-treino?
É, para dar um estímulo. Para dar um estímulo, Up. sabe? E isso no lado espiritual a gente deixa de fazer. Nós precisamos estar dispostos a servir a Deus, não só disponível. Que benção essa palavra. Então ali, Deus traz um elogio, e talvez isso possa ser para você hoje, né? Olha, legal, né? Legal, eu tô vendo que vocês estão até fazendo evangelismo, né? Tô vendo que vocês estão fazendo um culto campeiro aí, né? Isso é só um exemplo, gente, porque eu tô disposto a fazer isso, tá? Mas eu tô vendo vocês... Mas em contrapartida... Mas está faltando para vocês aquela sede, aquela vontade, vou usar a palavra mais correta, aquele amor. Se não tiver amor, não adianta, vai se cansar, vai em seguida parar no caminho. Pastor, me mata uma curiosidade, como é que eu cheguei hoje aqui, pastor? O Zé chegou na correria, né? Chegou correndo e... Mas feliz, né, pastor? Mais feliz. Tá feliz. Então, minha gente, você está entendendo que estar disponível não é o mesmo que disposto? E eu confesso para vocês, se alguém vem me dar um presente e aquilo não for de coração, eu não gosto de receber. Acho que não recebo. Então Deus, como conhece o teu coração, Ele sabe se você está disposto a servi-lo ou não. Agora, nós vamos ainda um pouquinho mais a fundo. Deixa eu ver se nós temos tempo aqui. Temos bastante tempo, tá? Dentro ali do elogio que Cristo dá à igreja de Éfeso, né? Romanos 6, vamos achar aqui Romanos 6. Romanos 6, onde é que tu está? Romanos 6, versículo 16 ao 19. Está dizendo aqui, ó: não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Esse é um elogio. Agora o apóstolo Paulo quem está falando aqui na carta aos Romanos. Olha, assim como vocês se apresentavam para a imundícia, agora vocês estão se apresentando para a limpeza, para a santidade, para aquilo que é puro. Tá? E complementando a exortação, agora nós vamos em Mateus 6, 21. Fica aí. Mateus 6, 21. Vamos lá. Aqui diz o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Olha só. Aqui quando Cristo, ele exorta a igreja de Éfeso, dizendo: olha, eu tenho uma coisa contra ti. Vocês estão fazendo tudo certo, porém uma coisa, e o principal está faltando. Vocês perderam o primeiro amor. Então retornem lá onde vocês caíram, deixaram esse primeiro amor, não sei por qual motivo, né? E retomem essa caminhada com disposição, com o coração aberto, não só com a disponibilidade. Deus não quer só os teus braços, Ele quer o teu coração primeiro, depois sim os teus braços para fazer o ID do Senhor. Que coisa triste é fazer o ID do Senhor só pela disponibilidade e não por ter a disposição, não por amar uma alma. É por isso que os fariseus, os hipócritas,
que Jesus tanto apontou eles sabiam que eles só tinham disponibilidade para o reino, mas lhe faltava o principal, amor às pessoas. Porque daqui a um pouco é melhor nem fazer, né, pastor? É melhor nem fazer. Exatamente. Olha, então, aonde estiver o teu tesouro, está o teu coração, né? E se o teu coração não está na obra do Senhor, não está em amar as pessoas, não está em fazer o bem, meu amigo, tu vai te arrastar, vai te arrastar, vai te arrastar e vai se frustrar com as coisas do reino, porque não é dessa forma, só na disponibilidade. Você precisa estar disposto. Agora, Romanos 8,18, nós vamos ali um pouquinho mais para frente. Os guerreiros que estão acompanhando a palavra de Deus aí, uma saudação para vocês, hein? Não são todos. Glória! É verdade. Vamos ali em Romanos 18,18. E eu falei que era uma sopinha meio engrossada hoje, né? Vamos lá. Romanos 8,18. Achou aí, Dão? Sim, eu estava campeando 8,18 e aí o senhor disse 18,18. É 8,18. Não, agora não, vamos lá. Tá. 8,18. Lê para nós também. Calma aí. Abraço, Neuza. Serenir Almeida, aquele abraço. Luiz Carlos, amém. Romanos 8,18. Lembrando ali que eu destaquei para vocês que Apocalipse 2, temos um elogio, dizendo que Deus ali, Cristo estava vendo todas as atitudes que eles estavam tendo. Tem uma exortação mandando eles voltar ao primeiro amor, porque eles tinham perdido aquele amor à obra, tá? E tem uma palavra de ânimo no final. Diz, aos que permanecerem, né, lhe darei tal coisa. E aí, o que diz Romanos 8,18? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só, aqui o apóstolo está dizendo, olha, eu tenho certeza que as lutas que a gente enfrenta aqui, por amor a Cristo, não se compara com a glória que nós vamos receber quando adentrarmos o reino celestial junto com Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio nos dizer, gente, o meu reino não é deste mundo, não peleiem por este reino. Sabe? Então ele diz, olha, não adianta vocês ganhar o mundo inteiro e perder a salvação de vocês. Então o apóstolo Paulo, um homem dos que mais sofreu por Jesus Cristo, apanhou, foi de tudo que é jeito, até ter a sua cabeça cortada. É um homem que vai dizer isso aí, tu consegue ler de novo? Claro, estou inclusive refletindo, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, e aqui nesses sofrimentos também dá para, né, se pensar que, como o senhor dita, essas lutas, enfim, mas também pode ser aqui mesmo, porque Deus, ele quer, penso eu, né, que os gigantes que cruzam por nós, ou os inimigos, grandes, enormes, ele quer que caia na nossa frente, porque em Deus nós vamos vencer tudo isso aqui mesmo. Mas, repetindo aqui, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Viu só o que ele está dizendo? Olha, tudo que aqui presente representar não se compara ao que tem lá na frente. É isso que ele está dizendo, sabe? Ele, sabendo disso, ele foi o cara que teve a coragem de dizer assim, ó, pois já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele já disse assim, ó, eu não olho mais para o meu umbigo, porque até nem tenho mais, no sentido espiritual. Porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu já não sou dono da minha vida, eu já faço aquilo que agrada ao Pai. Foi o que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Não faço aquilo da minha vontade, mas daquele que me enviou. Sabe? Então, eu peço que você reflita um pouco. Qual é a tua situação atual? Você está disponível para a obra do Senhor? Olha, eu estou esperando entrar uma verba aí para fazer a obra do Senhor. Já está errado. Olha, eu estou esperando
aconteceu uma coisa lá para eu estar disponível à obra do Senhor. Está errado. Muito errado. Está errado. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos apertar um pouquinho mais esse parafuso aí. Vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 57 em diante. Olha, o assador já está preocupado com a carne. Não. Sobe a carne aí. Deixa a palavra pegar. Isso. Aqui está escrito o seguinte, Lucas capítulo 9, no versículo 57 em diante. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Versículo 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 59 de Lucas 9. E disse o outro, e disse a outro. Agora é Jesus quem está falando. Primeiro é um homem que fala, agora é Jesus quem está falando. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vocês repararam que aqui nós temos 3 tipos de situação? É poderosa essa passagem. Qual é a primeira? Uma pessoa que estava disposta e disponível. A segunda, uma pessoa que estava até disposta, mas não estava disponível, porque ela tinha um compromisso com a casa dela. E a terceira, digamos que poderia estar até disposta, mas também estava com falta de disponibilidade. Falta de prioridade também, né, pastor? A prioridade é o reino, nós podemos dizer que sim. Enquanto você não priorizar as coisas de Deus, você não será prioridade para as coisas do reino de Deus. Por que eu digo, quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas? Essa máxima o senhor usa muito, né, pastor? Eu uso muito, por quê? Porque a minha vida é tudo para a honra e glória do Senhor. Aonde eu moro é para a honra e glória do Senhor. O veículo que eu ando é para o reino dos céus, é para o reino de Deus. A gaita que eu tenho é para o louvor e glória do nosso Deus. A voz que eu uso é para a honra. A internet que eu uso é para a honra e glória do Senhor. Tudo que eu analisar aqui, que eu tiver, tem que ser para a honra e glória do Senhor. Eu não estou só disponível, eu estou disposto a isso. Que benção. Sabe? Você precisa entender, talvez até agora você esteja que nem alguém como esses homens aqui. Você não está priorizando as coisas de Deus, e a hora que você deixar para priorizar, talvez seja tarde demais. Tem pessoas, e agora eu vou rasgar o verbo. Glória! Tem pessoas que elas vão esperar até perder a saúde para dizer: não, agora eu quero servir a Deus. Porque enquanto elas estão com saúde, elas vão fazer aquilo que elas querem fazer. Aí quando chegar lá no leito do hospital, eu quero mais uma oportunidade. E quantas você já recebeu e não usufruiu dela? Tá? Então, esses homens aqui, aqueles que Jesus chamou, dizem: olha, vem, me segue e prega a palavra do reino. Não, eu até vou. Larga tudo e vai, pastor. Mas eu preciso resolver umas coisas antes. Você não sabe o amanhã. Você está protelando algo que pode ser aí, a tua queda.
Minha gente, A perda da coroa também. a perca da coroa. Já É. coroa, né? Então, veja ali, as desculpas que eles deram. Se foi desculpa ou não foi desculpa, mas eles não deram prioridade às coisas de Deus. Imagina, não é qualquer um, não é o Marcelo tá louco? Gaúcho. Será que eu ia, pastor? Não é o Delmo. Será que nós ia? Ó, não é o Delmo que está te chamando, não sou eu que estou te chamando. Aqui quem estava chamando era o próprio Cristo. Sabe, aquele que passava, curava, libertava, e as palavras que ele dizia aquecia o coração de quem escutava. Para só um pouquinho. E aqui, ó, eu preciso fazer um registro. Nem é a segunda vez que eu venho aqui. Eu já pedi para ele ir lá, mas olha, tia, eu perdi as contas. E todas as vezes, sem exceção, ele foi. Na hora, Delmo. Só quando e todas, porque teve uma vez que tinha compromisso e ele chegou atrasado. Um pouquinho. Sempre, sem exceção, e não foram nenhuma nem duas, inúmeras vezes. É prioridade, porque vai para anunciar o evangelho. É. Eu chamando, imagina se é Jesus. Você está entendendo que estar disponível não é estar disposto? Você precisa saber agora como é que está a tua situação. Olha, eu estou disposto, mas eu não tenho disponibilidade porque eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite. Então começa a orar. Começa a orar para Deus ajeitar as coisas de uma forma que você fique disponível para a obra do Senhor. E Ele faz isso. E se faz, né, pastor? E Ele quer falar contigo, e só vai falar contigo se tu te relacionar com Ele. Experimenta tirar nem que seja meia hora de manhã todos os dias. Tinha meia hora. Um devocional, mas pelo amor de Deus. Porque daí aí fica difícil, né, se tu não buscar. É verdade. Meus irmãos, o que eu quero hoje é te estimular a estar disposto a fazer o ID. A estar disposto a ir na tua igreja. A estar disposto a pregar a palavra para alguém. Pastor, eu não sei pregar, mas vem cá, a tua vida não é um testemunho? Se não é, cuide para que passe a ser. Porque às vezes, eu confesso para vocês, teve lugar que eu não recebi uma palavra como esta aqui para trazer para a igreja, mas eu contei o meu testemunho. Olha, eu estava morto, estava sendo perseguido, eu estava doente, e Deus me tirou do lamaçal, fez de mim uma nova criatura, né? Então você tem que ter esses testemunhos, você tem que ter algo para falar que Deus fez na tua vida. Exatamente, e não tem desculpa. Eu sou gago e estou aqui. Sou gago. Tenho dificuldade, fico constrangido. Mas eu estou aqui porque foi determinação de Jesus antes de subir. Entendeu? E outra coisa que ficou claro lá no Juízes 7 lá, Deus não gosta de quem tem muito medo não, hein? Não agrada a Deus ter muito medo. Até porque o medo não vem de Deus, né? Exatamente, vem do inimigo. E o muro também é do inimigo. O muro também. Eu destaquei aqui, quero compartilhar com vocês, né? Que antes de querer nossas mãos para a obra, Ele quer e precisa do nosso coração. Então, fazer a obra sem estar com o coração nela é desgaste, é frustração, é sofrimento, mas não sofrer por Cristo, é sofrer em vão. Isso, a palavra é essa, é sofrer em vão. É diferente quando Paulo diz, olha, eu sofro, esmurro meu corpo, até lá em Timóteo diz, todo aquele que quiser servir a Cristo será perseguido, mas eu preciso entender que se hoje eu for perseguido por Cristo, isso é glória. Glória! Entendeu? Se nós formos criticados por servir a Cristo, é bênção. É glória. Se eu for criticado por servir a mim mesmo, não tem glória nenhuma. Mas se for por Cristo, é isso que está valendo. Tá? Outra máxima que eu quero destacar aqui. E há quem diga, eu acho que a própria palavra diz que haverá uma recompensa ainda se formos perseguidos. Sim, exatamente. A palavra de Deus fala sobre galardão, né? Que Ele será nosso galardoador, né?
Ele é galardoador daquele que os Presenteia-nos. buscam e os recompensa. Então, meu irmão, assim como a igreja de Éfeso estava sendo incentivada, ela estava sendo elogiada, estava sendo repreendida e exortada, mas no final há uma palavra de ânimo. Aos que perseverarem, vocês vão receber coisas que outros não vão. Tá? Então eu quero também deixar outra máxima para vocês aqui, que eu anotei, e essa aqui é muito forte. Não é o quanto eu tenho ou eu quero de Deus, e sim o quanto Ele tem de mim. Pegou a visão? Não é o quanto você quer ou tem de Deus, é o quanto que Deus tem de ti. O que Deus tem de ti que está me olhando aí? Não, eu olho as lives, eu vou num culto no domingo. Tá, mas o que Deus tem de ti? O que tu faz para o reino? E agora? Quanta renúncia. Qual é o tamanho da sua renúncia? Renúncia, a palavra renúncia é muito forte, não está se pregando hoje sobre isso. Está se falando sobre prosperidade, você é um amadinho de Deus, isso realmente é, mas sem renúncia não tem acesso. Sem renúncia não tem acesso. Porque eu só vou renunciar quando eu me arrependo. Então está interligado essas duas coisas, arrependimento e renúncia. Se eu não renuncio, é sinal que eu não me arrependi. Muito bom. É ou não é? Bah, caiu aqui agora. É sinal que eu não me arrependi. Essa aí foi JC na veia, Jesus Cristo na veia. JC na veia. Bah, essa eu tomei na veia essa aí, pastor. Amém. Né? Então, quais são os sinais que eu me arrependi? É que eu não torno a fazer mais, é que eu renunciei àquilo que me fazia mal ou que fazia mal aos outros. Esses são os frutos. Então, minha gente, porque a hora passa ligeiro e o assador está nervoso, então eu vou orar por ele. Hora que melhora. Eu encerro dizendo para vocês aí, ó, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Eu vou, para não ser as minhas palavras, eu vou abrir aqui. Preste atenção. Ainda estou falando de coração, disposição. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Gosto muito disso aqui. E olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios. Essa 9, vai 7. ser de roncar a erva da cuia. Roncar o porongo. 9, 7. Cada um, olha que o apóstolo vem falando. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu não digo aqui só financeiramente, tem que ser de coração. Meu irmão, eu vou colocar uma janela na igreja. Se não for de coração, Deus não recebe. Se for para barganhar, mas então nem te apresenta. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Olha só. Não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama ao que dá com alegria. Meu irmão, eu fico tão feliz quando alguém... Olha, teve um cidadão, não vou dizer o nome, mas ele está me escutando. Ele é uma pessoa assim, olha, pastor, eu vendi umas coisas que eu trabalho com isso, é pouca coisa, mas eu quero lhe mandar para ajudar no piquete. Que benção. Olha, É para obra. O valor era isso, monetariamente. Mas para ele era muito, né, pastor? Monetariamente, mas foi... A entrega, né? Foi de disposição, de entrega, de amor, de coração. E é isso que Deus quer de mim e de você. É isso. Quando ele leva os discípulos lá para aquela fonte lá onde as pessoas jogavam dinheiro, olha aí, ó, todo mundo está dando do que sobra, mas essa mulher ela está dando tudo dela, tudo que ela tem. E o nosso Deus, escute o que eu vou dizer para encerrar, o nosso Deus quer tudo de nós, Ele não nos quer pela metade. É por inteiro, né, pastor? É por inteiro, é por isso que quando eu tomei a decisão de eu me dizer assim, ó, agora eu não toco mais música secular, não vivo mais do secular, porque a minha boca é para a honra e glória do louvor do Senhor. Amém. Sabe, quando eu estou em algum lugar que alguém pede assim, toca o fundo da grota, que eu vejo que não tem o duplo sentido, eu até faço.
Mas eu sempre refriso e digo que eu louvo ao Senhor Jesus Cristo e sempre canto hinos de louvor. E agora tem pessoas que ainda não tomaram essa decisão e estão vivendo pela metade. Metade é para o mundo, metade é para Deus. O muro é do inimigo. Entendeu? Então, meu amigo, se tu está ainda em cima do muro... E não pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, pois agrada um e desagrada o outro. Então fica essa dica para você. Hashtag fica a dica. Fica essa dica para você. Tudo o que fizerem, façam com intensidade, mas com amor. Não estejam apenas disponíveis para fazer, estejam dispostos a fazer. E um ditado popular que diz assim: quem corre por gosto não se cansa. Você já viu essa aí? Tem gente que corre por gosto, mas corre por tantas coisas, e mesmo quando ela está cansada, no fim das contas ela se sente bem. Porque aquele cansaço, ela está correndo atrás daquilo que ela ama, que ela gosta. Agora eu digo para você, você pode estar correndo atrás de tanta coisa que você ama, mas que não vai lhe dar futuro nenhum. Ao contrário da palavra de Deus, que te garante a eternidade. Então é isso que nós queremos que os teus olhos apontem hoje. Ou voltem a olhar, ou comece a partir de hoje a olhar para a eternidade, para aquilo que ninguém vai lhe tirar mais. Comece a estar disponível e disposto para o reino de Deus, porque é hoje que o Espírito Santo está tocando na tua vida. É hoje que Ele pode te tirar desta cama e você fazer um propósito com Deus. Olha, Senhor, até hoje eu fui desobediente, mas a partir de hoje eu não vou estar só disponível, eu vou estar disposto a te servir aonde quer que o Senhor me levares. Então hoje é o dia de mudança, hoje é o dia de vitória, hoje é o dia que você que está acompanhando pela rádio, que eu nem conheço, pode estar recebendo essa palavra e sendo impulsionado pelo Espírito Santo, dizendo: ei, sai dessa, meu amigo, meu irmão. Não abre mais uma escola, mas abre a Bíblia, abre o teu coração, abre Amém. A palavra de Deus, seja renovado, receba do alto aquilo que Deus tem para você, seja uma nova criatura em Cristo Jesus e entenda que você foi chamado para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Foi para isso que você foi posto aqui na terra. Amém. E comece a correr pelas coisas que são eternas, não por aquelas que se desfazem, se terminam e causam dor. Se temos que sofrer, que soframos por Cristo, porque Ele merece todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação e tudo aquilo que temos. Amém, meus irmãos? Meu amigo, meu irmão Delmo, era este chasque que eu queria trazer a este povo. Ainda faltou aquela passagem no caminho de Emaús. Não faltará oportunidade, pastor. Voltaremos. Lembrando que é tudo por Ele, é dele, por Ele e para Ele, né, pastor? Exatamente. Tudo 21 para horas, a honra e a glória do Senhor. Exatamente, 21 horas, 59 minutos. Olha aí. A rádio. Temos 1 minuto ainda para abrir a gaita antes das 22. Não, acho que não fecha. Mas saudações finais aí ao pessoal que nos acompanha pela rádio, pela tua página, pela página do pastor Marcelo Gaúcho. É uma alegria, churrascristo, culto campeiro. Estamos aí, firme que nem mola de rural, que nem pataço de avestruz, que nem mordida de camelo, né? Então, considerações finais, Delmo Hausen. Eu só deixo assim, ó, registrado, né, a minha satisfação, né, de mais uma vez ser recebido aqui pela segunda vez. E eu peço a Deus que Ele me oportunize eu poder vir sempre aqui, todas as vezes que o nosso pastor Marcelo Gaúcho estiver disponível, melhor dizendo, que eu tenha saúde, né, para vir, porque nem que seja de a pé, pastor, eu venho. Porque doravante, depois que eu li aquela reportagem ali eu faço esse desafio aí, essa proposição, essa exortação, 3 meses, tire meia hora por dia, de manhã cedo, em primeiro lugar, busque o reino do céu, que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Meia hora em 3 meses, eu duvido que você não consiga ouvir Deus falando com vocês, mas busque de coração,
Busque com vontade. Um devocional, a Bíblia. Ah, mas não gosto dele. Mas lê igual, tio. Lê igual. Lê. Tem muita coisa que é feita aí que não soma nada, não acresce nada. Eu tenho certeza que as coisas vão começar a mudar e, por maiores que sejam os problemas, os gigantes, né, tendo Deus conosco, é a certeza de que tudo vai terminar bem, porque somos filhos amados, né? E qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Eu tenho certeza que eu sou amado, sou justo, justificado, porque eu creio. Eu creio, né, em Cristo, e é isso que eu quero que você também faça. Creia, porque só é preciso crer. O resto ele já fez por nós. E, minha gente, a pastora Adair dos Santos, palavra abençoada até o Tutano, Genaro da Rosa, Onélio Paz, glória a Deus, Roberto Bonocore, o assador, tá aqui, pai. Cledilei Araújo, eita, glória forte aqui em Viamão, hoje na audiência. A Neuza Belaguarda, o Luiz Carlos e a Ângela Cristina dizendo assim, glória a Deus, palavra pura e genuína. Carlos Lacerda, pastor Bagualito de Cristo, Deus abençoe, meu amigo, meu irmão. E a Ângela Cristina está dizendo, estava ouvindo na Rádio Ágape, agora estou olhando a live. Realmente preciso trabalhar menos. Olha aí um testemunho, né? E ela está dizendo, e trabalhar mais para o Senhor pelas coisas do alto. Oh, glória, amém. É isso aí. Farei isso, preciso. Que bom. E Luiz Carlos, como está a rede social do irmão Delmo? Tá tudo na benção, tá tudo na benção. Como é Delmo Housing Oficial. É DELMO, Delmo Housing com H, oficial. Tá? Pessoal, eu quero destacar aqui uma música, um hino final aqui, que vai servir de auxílio para você aí. Presta atenção nessa letra e fica o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Nunca esquecendo que a fé vem pelo ouvir, pastor. Você que anda tristonho por estar sozinho, ao som deste corinho Jesus lhe convida. Levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar uma rasteira nos males da vida. Na casa do Senhor a sua fé desperta, pra quem o passo acerta sempre a saída. Jesus põe alegria no lugar do tédio, só Ele é o remédio pra qualquer ferida. Jesus põe alegria no lugar do tédio, só Ele é o remédio pra qualquer ferida. Quem compartilhar aí vai ganhar brinde, hein? Não vai ter sorteio. Quem compartilhar vai ganhar. Aqui é assim. Não fique aí caído, lastimando a sorte. O nosso Deus é forte e arrebenta o laço. É o justo juízo fiel da balança. Renova a esperança e a força do braço. De nada adianta orar e continuar parado. Quem espera sentado colherá o fracasso. É preciso, porém, para que a fé reviva, tomar a iniciativa do primeiro passo. É preciso, porém, para que a fé reviva, tomar a iniciativa do primeiro passo. Você que no engano lisonjeia em mente, atitude indecente que ao Pai entristece, é maior a condena para o desatento. Sabe do mandamento, mas não obedece.
Não brinque com aquele que lhe deu a vida, também pão e guarida e os bens lhe enriquece. Mas feliz é aquele que em meio à peleja, por pior que ela seja, jamais esmorece. Mas feliz é aquele que em meio à peleja, por pior que ela seja, jamais esmorece. Você que estando enfermo vive na clausura, nosso Senhor lhe cura e não lhe cobra nada. Ele responde a tudo com uma exigência, a fé com obediência na Bíblia Sagrada. Se enquanto andar no mundo você for assim, fiel até o fim da sua jornada, livrar a sua alma do fogo do inferno, e com o Pai eterno vai fazer morada. Livrar a sua alma do fogo do inferno, e com o Pai eterno vai fazer morada.